para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Luiz Perequê. Uma lembrança que eu tenho, na verdade, eu nasci lá na Forquilha, né, onde hoje tem a aldeia Araponga. Sou o primeiro filho de uma família vinda de Minas, como você acabou de falar, que chegou aqui em 1957, 58. Primeiro veio um tio meu ligado ao Partido Comunista, ao Partidão, que era exatamente um pessoal já ligado a essa tentativa de reforma agrária, né? E houve esse anúncio em Minas de terras de voluta no sul do Rio de Janeiro e atraiu muita gente para cá, tanto do Espírito Santo, quanto de Minas, como da Bahia. Parece que foi um anúncio, não sei bem a história, porque eu não sou historiador. Mas assim, eu sei, a gente é historiador das fofocas, né? Então a minha família vem nessa leva de retirantes, né? E chega em Paraty, primeiro eles vão trabalhar, meu pai, 50 e... Tudo história contada, né? Porque eu nasci aqui. E meu pai primeiro foi trabalhar com o seu João Alvarenga, chamado seu João da Itatinga, que era dono da fazenda Itatinga na época. Então foi o primeiro lugar que meu pai parou, ele trabalhou ali. Dali que ele se organizou e foi lá para a Forquilha, onde realmente lá funcionava da seguinte forma: o cara chegava lá e tirava um quadro de mato que chamavam a posse, certo? E lá, cara, ficou um lugar meio terra de ninguém, assim, nessa época, né? E tem histórias terríveis de lá, né? Porque é um lugar terra de ninguém, quem pode mais chora menos, né? Então lá era meio... Essa vez meu pai não segurou a onda de ficar lá e saiu fora. Daí que ele vem para as Pedras Azuis. E aí minha infância toda ali nas Pedras Azuis. Minha mãe era alfabetizadora, né? E tal, e ela que dava aula para os filhos dos camponeses ali, tudo em volta. Eu cresci ali. Meu pai era um homem de roça, trabalhava com... Ele logo entendeu que a parte que ele sempre trabalhou com animais, né? Em Minas ele trabalhava com isso, né? Com boi, burros e isso, mansador de cavalo. Então, o que ele fez? Ele entendeu a dificuldade que todo mundo tinha com os transportes de chegar e sair daquela região e ele se voltou ao que ele sabia fazer. Ele comprou um monte de burros e tal e montou uma tropa de trabalho, né? O cara fazia 20 sacos de farinha na roça e tinha que trazer para a cidade. Então, você tinha uma tropa com 10 burros, cada um levava 2 sacos de farinha em cima, né? E o meu pai plantava muita cana também lá na roça. Então, teve um período que ele passou a trabalhar a meia, os alambiqueiros, né? O seu Antônio Melo, que tinha um alambique na Boa Vista, ele sempre pegou a meia com meu pai. Então, meu pai terminava de pegar a cachaça, dava 10 mil litros de cachaça, era 5 mil litros para cada um. Então, ele pegava os 5 mil litros dele, deixava lá, depositado, e ia tirando aos poucos. Esse, aos poucos, ele fazia uma... Meu pai era um grande comerciante, né? O cara era esperto pra caramba. Ele fez o quê? Ele tinha 26 animais de tropa, né? Burro, de cangalha. Então, com aquele jacar de taquara, né? E com a cangalha, cada jacar daquele, um barril de cachaça. Na verdade, não é nem barril, aqueles galões grandões assim do lado. Às vezes um barril amarrado em cima. E ele lotava essa tropa de cachaça e saía numa aventura de uma semana para chegar em Ubatuba. Então, eu saí de casa muito cedo, diante disso tudo. Aí, em 73, 74, nesse trecho daqui, começa a construir o trecho chamado Corte 70, que é daqui até Paraty. Até a divisa de Ubatuba. Lá é o Corte 70. Então, as máquinas, que a gente nunca tinha visto, aquelas coisas gigantes, né? Eu me lembro que a gente ficava apaixonado. Cara, parecia uns besouros imensos, né? A gente criança da roça. E aí, aquelas máquinas cortando tudo e papapá. Eu me lembro que a gente veio uma vez trazendo laranja, que tinha um senhor, onde é o Selavi hoje, ali era uma plantação de laranjas de um senhor chamado seu Vigilino, né? Ele trazia muitas laranjas para vender aqui no mercado, aqui, né? A gente sempre chegava 4 horas da manhã, para sair de lá, para chegar aqui 7 horas, tinha que estar com as... Aí abriu o mercado, né? E eu me lembro que a gente estava trazendo uma carga do seu Vigilino, de laranja. A gente saiu muito cedo, e quando nós chegamos ali, onde é a fazenda Itatinga, sabe? Onde é a fazenda do Zé Kleber, ali. Logo para frente, um pouquinho ali, cara, tava aquele morro, entende? Os caras estavam assim, aquela super máquina, não havia lugar para passar. E aqueles animais, assustadésimo, até a gente assustado, mas os animais, a gente nunca tinha visto aquelas coisas. E todo lugar que você ia passar com os animais, a terra estava... O lugar que eles mandavam passar, não tinha como os burros passar, porque estava atolando, os cavalos, não tinha como passar. E meu pai voltou com aquela carga e falou, isso aqui não existe passar por aqui, não tinha jeito.
E ali ele decidiu, então, que ele não mexia mais com aquilo. E ali ele vendeu os burros como provacas. Falou, vou cuidar de leite, que é mais legal. Para mim, Paraty, existe Paraty antes da Rio Santos e depois da Rio Santos. Isso aí, qualquer pessoa que viveu nessa época sabe disso. Né? Você tinha uma Paraty até então chegada por cunha e por barco, e de repente você tem uma Paraty na esquina do Brasil. Né? E aí vem a especulação imobiliária, que acontece no negócio da Trindade, inclusive, aí valoriza as terras que não tinham valor passam a ser valorizadas, as praias que eram só dos pescadores, ela passa a ser um bem valoroso pela questão, inclusive, comercial, com a questão turística, muda-se completamente e não muda só, muda a mentalidade. Chega empresários para cá que traz uma nova consciência para os empresários daqui, pessoas se formam empresários aqui, né, para explorar essa questão turística. Essa confusão toda ela merece um estudo, porque ela foi bem complicada. Né? Então a gente perdeu muita coisa, mas foi necessário. Há sempre uma troca. A gente só tem que tomar cuidado com o benefício predatório, né? Até onde você vai perder coisa. Quando eu vi esses cantadores que valorizavam seus lugares de origem, e inclusive o seu corpo cultural do seu lugar, né? Os seus tradicionais aí no caso, suas manifestações e tudo, eu achei aquilo demais da conta e falei, lógico, eu sou um cara desse. Eu não sou um artista da mídia, eu sou um artista do porão, eu sou um artista da cozinha, né? Eu sou um artista da cozinha. Eu sou artista para ficar fabricando memória. Eu estou nessa aqui. Então aquilo para mim foi muito claro, cara. Quando eu vi aquilo assim foi muito claro. E aí eu estava em São Paulo com muita saudade de Paraty, mas já com essa ideia na cabeça. E lá eu compus o primeiro trecho da música Encanto Caiçara no finalzinho de 84. Ficou na minha cabeça, me veio essa imagem da Ilha do Araújo, aqueles caras sentados eu via muito isso, eu era muito amigo do Diniz e do Almir Tan, né? Eu era muito amigo deles, né? Inclusive o Almir Tan, para mim ele é como era o nome dele, gente? Esqueci até como a gente chamava ele. E todo mundo sentado na praia ali, a final de tarde, falando coisa e remendando as redes para ir pescar no outro dia, e eu meio que com saudade, né, porque ainda a Isabel ainda tinha ficado na ilha e tudo, essa imagem na minha cabeça, ela veio assim, pronta, remendando redes, reunindo malhas para cercar o peixe e fartar a casa. Falei, isso é a vida daquele lugar ali, né? E aí já veio com essa melodia, remendando redes, reunindo malhas para cercar o peixe e fartar a casa e mariscar maré rasa, porque inclusive eu ia com meu filhinho, tá? Quando a maré baixava muito, né? Aqui todo mundo sabe disso, né? Você vai ali para Jabaquara, fica catando, né? Então, essa imagem da maré baixa e a gente ali mariscando e tal, né? Mariscar maré rasa e tal. E ficou na minha cabeça isso. Muito forte, né? E esse trecho ficou para depois eu terminei essa música, mas esse trecho virou meu mantra. Então sempre que eu estava naquela confusão ali, trabalhando lá na oficina de bancos, não sei o que, essa na minha cabeça, Daí um dia eu cantarolei isso, não sei se pro Braga, que era o cara lá, cantor, né? Cara, coisa linda e tal. Eu falei, cara, eu senti necessidade de falar para São Paulo quem eu era. Então, e eu era um cara que eu venho do campo, que é do meu pai, que trabalha com... Meu pai é um camponês, vinha de tropas, né? E do outro lado a gente ia no Paraty-Mirim, convivendo com Paraty, com os caiçaras, né? Eu sou o primeiro caiçara da família. Então, me veio eu venho de campos e matas, eu venho realmente desses dois universos, né? Eu fui fazer uma entrevista no jornal de um show que eu fui fazer lá em Angra, em 84, eu tinha acabado de fazer a música e falei, estou me organizando para fazer um disco chamado Encanto Caiçara. Aí falei já da importância do caiçara, da cultura de onde que eu vinha, e falei que a minha música Encanto Caiçara foi a minha necessidade de chegar em São Paulo e falar que eu tenho uma identidade cultural naquele turbilhão que é São Paulo. Eu queria dizer, eu tenho uma identidade, eu venho da cultura caiçara. Eu sou caiçara. Venho de campos e matas, terra verde, fértil e farta, nossa roça beira-mar. Canto a pesca e canto a planta e a vida santa do lugar. Juca acordando cedo, visitando o cerco e manezinho saindo pra tirar taquara.